Eu trabalho no CERT-BR, que é uma área do NIC-BR, que é o Grupo de Respostas e Tratamento de Incidentes na Internet no Brasil. Tá? A gente é um grupo de respostas aqui para representantes do Brasil. Bom, começando a contar então, vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre mitigação de riscos de segurança em aplicações web. A primeira coisa que a gente se pergunta é, por que alguém vai querer me atacar? Acho que todo mundo aqui já sabe, já existe uma série de motivos, né? Desde desejo de autopromoção, hoje em dia muito a questão de motivação política e ideológica, o povo quer brigar, quer fazer manifestação, tem espionagem tanto industrial quanto política, mas uma coisa que está pegando muito, que motiva demais é a questão financeira. Então a gente vê fraudes a rodo e o mercado negro só está crescendo, né? Desde venda de dados financeiros, propagação de malware para fazer denial of service, ataque de negação de serviço, venda de exploits e zero days. O mercado negro está crescendo. E aqui envolve chega ao ponto de máfia russa, né? Então, uma coisa que eu enxergo, que eu vejo é que a gente está facilitando isso para o lado negro da força. A gente está dando mole em muitas coisas. Para começar, porque a gente não pensa em segurança nos requisitos, já desde a análise de requisitos. Então, segurança fica lá relegado ao último passo, se der tempo a gente faz, se não der a gente resolve conforme vai aparecendo. Os softwares têm muita vulnerabilidade, seja por pressão econômica de lançar rapidamente, mesmo com problemas depois a gente resolve, seja pela falta de capacitação e formação das pessoas em desenvolvimento de software seguro, porque não existe hoje curso universitário que ensine a desenvolver de maneira segura. Tá? Aí a gente passa um pouquinho não só para o desenvolvimento, mas também para a parte de administração das coisas, que é a instalação e configuração de default. Next, next, finish, pum, está no ar. E aí, como é que fica a parametrização, como é que fica aquele parâmetro que está lá e que abre as portas para o mundo, né? E aí, além disso, uma coisa que o Leandro comentou muito, a questão de falta de manutenção. Sai atualização, sai patch e as pessoas não aplicam. Tem problema também até de questão de software legado, que se você aplica atualização, para de funcionar com uma coisa antiga que estava rodando, e aí então não se atualiza nada, né? Fica tudo estagnado do jeito que foi lançado. Ferramenta de ataque está a um clique de distância, né? Tem muita ferramenta pronta. Entrar lá, como se fosse, como o povo diz, né, metralhadora na mão de macaco. É muito fácil de apertar um clique e sair disparando para tudo quanto é lado. E o outro fator aqui importante é o descrédito. Putz, segurança é paranoia, isso não vai acontecer. Por que eu vou me preocupar? Então, tudo isso, com todos esses fatores, o lado negro está jogando a favor dele. Ele sabe que a gente está pensando assim. E aí ele usa isso contra a gente. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos só de alguns ataques e fraudes. Por favor, Leandro, não me leve a mal, os exemplos têm um WordPress, mas é porque estava fácil de achar. E, na verdade, aqui eu não quero falar do WordPress em si, eu quero falar de algumas atitudes em particular, né? Então, aqui a gente fala, tá, um website WordPress pode ser hackeado com um simples comentário. Por quê? Porque a vulnerabilidade permite injeção de código JavaScript a partir do campo de comentários. Você coloca um comentário lá, que é um JavaScript, e aí, quando o administrador autoriza aquele comentário aí para o site, bum! Ele ganha privilégio administrativo e roda o que ele quer lá dentro. Um outro Zero Day aqui, que permite, de um plugin, na verdade, não é do WordPress, permite injetar malware dentro de iframe de site. Ou seja, você coloca dentro de um site WordPress um software malicioso através de um iframe. E aqui vai fazer sentido, eu vou explicar num ataque que a gente tem presenciado muito, onde isso daqui entra. Aqui é o velho problema da senha, né? Isso daqui são log dos nossos honeypots, né? São os nossos sensores que ficam lá ouvindo a internet e só tomando porrada, né? WP Login PHP
tentando, admin, conta padrão, e olha lá um monte de senha que todo mundo usa. Se não fosse admin 123, 123, admin, password, senha, não tinha tanto ataque assim procurando por essas senhas. Aqui tem toneladas nos nossos logs, eu trouxe só 3 ou 4 linhas. Aqui um outro exemplo, aqui eu quis salientar a feature que virou bug. Por quê? Era uma feature do Bash que você pudesse passar um parâmetro para executar dentro do Bash. E aí alguém descobriu isso para o mal. Alguém descobriu como se abusa disso. E aí você pode executar qualquer coisa aqui dentro. Baixar arquivo, instalar um programa, um software. Né? Então foi o típico feature que virou um bug e virou um problema. Né? E que ninguém sabia que estava lá disponível até, quer dizer, sabia que estava lá, mas apareceu agora o uso de uma maneira muito maliciosa. Então, por que eu citei aquela questão do injection através de um iframe? A gente tem visto muito isso daqui, fraude de boleto. Quem já ouviu falar da fraude de boleto aqui? Tem muito dinheiro rolando, não sabemos quanto, mas tem. O cenário, aqui é um exemplo só de cenário, tem N formas de você cair na fraude do boleto. Uma delas o objetivo da fraude é basicamente adulterar o boleto para que o fraudador seja o beneficiário do pagamento. O coitado lá recebe o boleto, ele paga e a conta não vai para quem tem que receber, ela vai para o outro, né? O dinheiro, desculpa. Veículo, comprometimento de CPS, que são lá basicamente os modems e roteadores de banda larga que a gente tem em casa. Então, aquele modemzinho que a gente instala na nossa casa para nos habilitar a banda larga, ele está sendo abusado. E, junto com isso, né, com o abuso, consegue-se modificar a configuração desse CPS para apontar para um DNS malicioso, para que a configuração dele passe a usar um DNS malicioso, que aponta ou para uma página falsa de geração de boleto, ou instala um malware que adultera o boleto. Pode ser desde um driver de impressora que imprime o boleto de maneira errada, até um malware que na hora de exibir para ele pagar a conta no banco vai adulterar a informação do boleto que ele vai pagar. Então aqui tem N formas, então eu vou citar uma só. E a outra forma aqui então, que é que eu vou mostrar, é via Cross-Site Request Forgery. Via iframes de JavaScript com JavaScript malicioso. Então, basicamente o que acontece? Um site popular é comprometido, né? Recentemente no Brasil, isso aconteceu com o blog do Estadão. O blog de economia do Estadão foi comprometido desta maneira. Tá? Passou a ter esse problema de fraude de CPE. O atacante injeta um iframe numa página de um website que ele conseguiu comprometer. O iframe possui um JavaScript que ou aponta para um Java remoto ou executa local. Ele executa no browser da vítima e o browser executando, ele sai varrendo a rede do cara internamente na casa dele. Começa a procurar por senhas e contas de administração no CPE do usuário, no modem do usuário. E uma vez que ele consegue, porque ele tem lá, ele roda às vezes milhares de linhas de código tentando usuários e senhas conhecidas de administração desses CPS que as próprias operadoras de telecomunicação colocam nas nossas casas e já são conhecidos pelo mercado, né? Então, aí, através desse script, ele adultera a configuração de DNS, troca o DNS para resolução de nome e reinicia o CPE. Isso aqui é um exemplo de código JavaScript que estava rodando num dos iframes contaminados, né, maliciosos. Então, basicamente, é um iframe, cadê aqui? Opa, perdi. Aqui, tamanho e largura 0, ou seja, você não vê o iframe, ele está hidden, ele está oculto. Tá? E aí, basicamente, ele define lá 2 variáveis, que são aqui os DNS maliciosos que ele quer que você use como resolução de nome. E aí ele sai rodando aqui, tenta dando admin no IP da vítima, rodando lá um DNS FG config. Até que ele vai tentando várias configurações aqui de endereço, de combinações, na verdade, de usuário e senha,
até que eventualmente uma vai dar certo e aí ele rebuta e pronto, o teu CPE está comprometido. E aí várias queries que você vai fazer de DNS, na verdade, vão apontar para um endereço errado que vai te jogar para um site fraudulento. E isso vai desde endereço de banco até endereços do Google, Facebook, Gmail, aqueles sites do Google, né? Google Analytics, Google Content, tudo. Eles mudam todos os endereços para responder para sites maliciosos, onde você vai acessar coisas, baixar malware, acessar software que não é aquilo que você efetivamente está buscando. Então, aqui alguns elementos de mitigação e boas práticas. Pensar em segurança desde os requisitos. Né? Requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tem que pensar nisso desde o começo. Né? Tem que pensar também nos casos de abuso, não é pensar só em caso de uso, porque o ambiente é hostil. Né? Vai ter sempre a galera do mal que vai estar procurando quebrar. Então não adianta pensar só, o meu software tem que fornecer tal coisa, tem que funcionar assim. Você tem que pensar que em algum momento alguém vai estar querendo te quebrar. E quais são os possíveis cenários? Então aqui eu tenho uma referência que pode ser utilizada, que é o OWASP Top 10. Essa daqui é a versão 2013, saiu agora uma versão 2015, que são as principais elementos que comprometem a privacidade e a confidencialidade dos usuários. Também está super interessante. Eu não trouxe porque não dava tempo de falar tudo aqui. Mas aqui são as 10 principais falhas que a gente pode cometer no desenvolvimento e comprometer e gerar vulnerabilidades. Injeção de código, quebra de autenticação, cross-site scripting. É uma série aqui de elementos que a gente deve pensar quando estiver desenvolvendo software. Dicas aqui então para desenvolvedores. Cuidado na codificação, tem que validar a entrada. E não é validar só o JavaScript lá no browser do usuário, você tem que validar a hora que o dado chega no servidor. Por quê? Porque o cara que está rodando uma ferramenta para fazer um ataque em você, ele não está usando o browser, ele está usando a ferramenta dele. Se você não valida no servidor e ele está atacando o teu servidor, vai entrar um injection, vai dar um buffer overflow, entendeu? Então tem que validar do lado do servidor, não só do browser do usuário. Tem que controlar os dados controlados por usuários, comentário, blog e tudo mais, tem que ser tudo validado, né? Para evitar esse tipo de situação. Tem que tratar erro, não pode deixar o software da panic, abrir lá um prompt com tudo que o cara não pode fazer. Tem que tratar erro. Autenticação e controle de sessão. Tem que garantir que as duas pontas da conexão seja com quem você está realmente querendo falar. Eu já vi exemplo de aplicação de banco, onde a aplicação sai de dentro do banco, vai para um outro lado, para um terceiro, sem usar HTTPS. Eu não estou falando disso por conta de criptografar dado, eu estou falando disso por conta de ele não sabe com quem ele está falando do outro lado, ele não consegue autenticar a entidade no outro lado. E aí quando você tem aquele problema de o teu DNS tá comprometido, ele pode jogar para qualquer outro site malicioso que você não está conseguindo saber. Então você está dentro do banco, dentro de uma aplicação que você usa normalmente e sendo redirecionado para um lugar que aquela aplicação não vai conseguir saber se quem ela está falando realmente é quem deveria ser. Cuidado com exposição de ID do usuário. Então, aquela história de, putz, não passa ID do usuário na URL, gente. Não dá para... Foi o tempo que isso podia ser feito. Hoje em dia não dá mais. Criptografia. Não incluir senhas nem chaves no código-fonte. Isso aqui é facinho de achar. Não transmitir, não armazenar dado de usuário em claro. Práticas para administradores. Então, não instalar e não executar software com usuário privilegiado. Né? Dá para se criar, dá para fazer instalações mais seguras com menos permissões. Criar usuários distintos para diferentes softwares e funções. Então, web server, application server, database. Usar o conceito dos privilégios mínimos, né? Que é você não escancarar tudo. Não utilizar a conta padrão de administração, a gente já viu o porquê. Né? Utilizar senha forte, proteja-se de força bruta. Então, eu distribuí para vocês aí algumas dicas de questão de geração de senha. Isso é para o usuário final, mas isso vale também
para quem está trabalhando no dia a dia com sistemas. Óbvio, você deve ter talvez uma política de segurança dentro da tua empresa que determine algumas coisas importantes, mas vale as dicas. Tem que fazer hardening, né? Então, principalmente seguir os guias dos respectivos fornecedores. O WordPress fornece, o Joomla tem, todos eles têm alguns guias. Vai lá, consulta, dá uma olhada. Restringir acesso à interface de administração, não deixa aberto para o mundo. Seja criterioso com as permissões de arquivos e diretórios, aquilo que o Leandro comentou, né? É melhor usar, não dá para fazer 777 em tudo, não pode, você está abrindo, escancarando para o mundo. Ai, o que eu faço? Peraí, vazou no lugar errado. E tá gravado, hein? E tá gravado. Só não fala endereço. O blog de Eduardo. Vai ser difícil. Não é muito fácil. Se eu tivesse um computador e fosse vocês, eu começava. Manter o servidor atualizado, isso é um processo contínuo, não dá para parar. Não é porque você fez atualização hoje que você não vai fazer amanhã. Tem que ter lá no procedimento, tem que ter no seu dia a dia. Tanto do sistema operacional como do software, dos web servers, aplicativos servers e dos plugins, isso aqui não pode esquecer. Tem que monitorar, seja log, seja eventos, boletins de fornecedores para saber o que está acontecendo, se tem alguma atualização nova para aplicar. E, como o Leandro falou, tem que fazer backup, tem que testar a restauração. Não adianta você chegar lá na hora que você precisa do backup e dizer, putz, a fita está zoada. Não gravou, o backup deu uma falha e aí perdi tudo, o backup estava perdido. Né? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia. Eu não vou falar tudo aqui porque não vai dar tempo, mas enfim, são só algumas referências importantes, interessantes, na verdade, para desenvolvimento de software seguro, alguns livros. Esse aqui a gente saiu, na verdade ele já existia como disponível no site do CERT-CC, agora ele está como livro também, aqui é mais a parte de administração, de gerência de desenvolvimento. Aqui alguns sites interessantes para se buscar informação, aqui ressalto de novo o OASP Top 10, que eu acho que é importante as pessoas olharem, e agora o OASP Top 10 para a privacidade, é uma coisa que precisa ser pensada também. Alguns sites aqui de notícias, né, análises e blogs, revistas de congresso que sempre trazem materiais novos e interessantes. E é isso. Estou aberta a perguntas. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês.